Como é bonito esse período do Natal, mas em especial as músicas. Talvez você tenha cantado Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim, felicíssimo, contentíssimo. Ou talvez a música Noite Feliz, ou tantas outras canções que refletem o nascimento do menino Jesus. São músicas que trazem gratidão, alegria e esperança por um mundo melhor. Mas se eu te dissesse que nesse período do Natal também tem um outro lado, outro tipo de canção sendo entoada. Talvez alguns vão se lembrar com nostalgia agora. Eu peguei o finalzinho desse período, que são os vinis. Alguém de vocês tinha em casa? Ou será, você ainda tem algum vinil em casa? Meus pais tinham, e talvez eu peguei a parte finalzinha, né, de um vinil. Eu vi isso tocar, meus pais tinham vários vinis, né, de várias bandas antigas, então era muito interessante, né? Mas o vinil tem um aspecto interessante, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Ele tinha os dois lados, tinha o lado A e o lado B. Assim, na essência, né, sem aprofundar muito, o lado A era aquele lado mais comercial. As músicas eram mais conhecidas, as pessoas conheciam porque ouviam no rádio. Se tivesse clipe, essa música estaria no lado A. Era uma música mais comercial, mais conhecida. Mas também tinha o lado B. O lado B não era que as músicas eram piores ou com menos relevância, mas talvez não eram tão conhecidas. Não tocava tanto na rádio. Só que com o tempo, esse lado B, ele começou a também ganhar um pouquinho mais de, às vezes até de profundidade, de reflexão, porque os artistas, eles podiam sair um pouquinho desse lado um pouco mais comercial para então poder colocar algo um pouco mais autoral. A gente sabe que hoje é muito diferente. Hoje a gente tem celulares, tem fone, a gente pode pular música, a gente pode fazer playlist, a gente pode inserir autores diversos numa sequência de músicas que a gente gosta. Hoje está muito mais acessível, muito mais facilitado. Mas talvez tenha um aspecto desse lado antigo do vinil, de ter que ouvir toda a história, para depois também ir para o outro lado, que seja necessário também quando a gente pensa sobre a nossa vida de fé e a caminhada cristã, mas também quando a gente pensa sobre o Natal. Muitas vezes olhando apenas por um lado do Natal, o lado da celebração, o lado da alegria, das festas, mas sem esquecer do que o Natal também significa para as nossas vidas, o que significa viver o nome de Jesus, esse rei que se fez carne e habitou entre nós. De fato, a igreja antiga sabia da importância do Natal não ficar só na celebração e no nascimento, mas também lembrar da continuidade do que significa viver essa esperança. No lado ocidente, no dia 28 de dezembro é celebrado o Dia dos Santos Inocentes, porque relata justamente essa história que o evangelista Mateus descreve, da morte desse massacre dos inocentes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse texto, mas na igreja antiga, no dia 28 de dezembro, ele é celebrado, do lado oriental, no dia 29 de dezembro. Mas, independente do dia, a igreja desde cedo já sabia da importância de olharmos para essas duas realidades que o Natal nos traz, de alegria, de gratidão, de celebração, mas também de olhar o que significa viver nessa esperança no dia a dia da nossa vida como cristãos, como filhos de Deus. E se nós olharmos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 2, a gente vai perceber justamente essa realidade, essa tensão, essa colocada quase que em contraposição uma à outra. Porque no início do capítulo 2 a gente tem essa imagem bonita, que é até mesmo retratada nos programas de natais de todas as igrejas. Os reis indo até o menino Jesus, entregando os presentes, ouro, incenso e mirra. E até é colocado e é narrado num sentido até um pouco romântico. Até vou fazer um parênteses aqui. Não sei se você tem curiosidade um tanto para saber um pouco sobre essa festa da Epifania, ou a festa dos reis magos. Onde eles eram, quem eram os reis e por que eles foram até ali. Agora, no dia 6, eu vou colocar um vídeo sobre os reis magos. Mas aqui eu já faço o convite, caso você
queira continuar acompanhando esse canal, que tem o objetivo de trazer vídeos que reforçam a fé cristã e curiosidades sobre o calendário litúrgico, a vida de culto, estudos bíblicos, entre outras coisas. A gente vai perceber, os 12 primeiros versículos do Evangelho de Mateus é interessante, né? Porque eles trazem essa ideia dos reis indo até Jesus. Agora, a partir do versículo 13, a gente vai ter já um contraste, porque é Deus enviando o anjo para avisar não só José, Maria, mas também os magos, dizendo assim, olha, não voltem para Herodes, e José e Maria peguem o menino Jesus e vão para o Egito. Fujam daqui, porque Herodes está furioso e colocou um decreto para tirar a vida de todos aqueles que têm menos de 2 anos de idade. Belém era uma vila pequena, não se tinha muitas pessoas que moravam ali. Os arredores, da mesma forma, era próximo a Jerusalém, 1 hora e pouco. Então, quando Herodes decreta a morte desses meninos bebês de 2 anos para baixo, alguns comentaristas afirmam que foi em torno de 15 a 20 meninos que morreram e perderam suas vidas nesse massacre. Mas o ponto aqui não é tanto a quantidade, porque são aproximadamente 20 famílias, 20 mães, né, que perderam os seus filhos diante da crueldade de Herodes. E nem mesmo se Joséfo, que foi um dos historiadores, né, que retrata as crueldades de Herodes, não tenha retratado essa situação, então a gente só tem um relato bíblico, o que a gente sabe é que esse lado desse momento ele é muito marcante. Mas talvez você esteja pensando, mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Isso aconteceu no tempo de Jesus. Mas se a gente for observar, ao longo da história, a gente sempre ouviu e continua ouvindo relatos de perseguições aos cristãos. E eu te separei alguns números dentro da organização Portas Abertas. Não sei se você conhece, mas eu vou colocar o link aqui caso você queira pesquisar um pouco mais e um pouco mais atrás sobre esses números, justamente da perseguição dos cristãos. Lá é dito que em torno de 365 milhões de cristãos vivem em países com perseguição alta ou extrema. Mais ou menos 1 em cada 7 cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. E mais de 90% dos países têm algum tipo de perseguição no cunho religioso. E dentro desse site, no dia 22 de dezembro, eu acompanho normalmente, eu tento dar uma olhada, acompanhar um pouco daquilo que está acontecendo, e trouxe a história de uma iraquiana, a Fida. Não sei se assim pronuncia, mas é assim que eu vou compartilhar. Com 2 meses de idade, isso aconteceu alguns anos atrás. Hoje ela tem 9 anos, e daí conta um pouco da história nesse artigo. Uma menina iraquiana com apenas 2 meses de idade, quando o Estado Islâmico começou a dominar todas as regiões, ela teve que sair fugida junto com seus pais, e muitos outros cristãos tiveram que fazer isso, né? Porque eles estavam sendo alvos de perseguição. Se a gente for já colocar, a gente tem um paralelo, né? Acho que Jesus, ele foge com alguns meses de idade, talvez algumas semanas de idade, para o Egito, e aqui a gente tem uma história, 2000 anos depois, que acontece a mesma coisa, de pessoas estarem fugindo, saindo dos seus locais, agora por crerem, confiar nesse menino Jesus, no Rei dos Reis. No final desse relato de Fida, que compartilha um pouco, ela diz assim: quando vou à igreja, gosto de orar e pedir a Jesus que proteja meu pai, minha mãe, meus avós e todos. O que ela está dizendo aqui nessas palavras muito simples? Ela continua confessando a respeito desse Jesus que a cuida e que a protege. Ela está dizendo mais ou menos o seguinte: não é Alá que é meu protetor, Jesus é meu protetor. E aqui, na verdade, ela está refletindo esses 2 lados do Natal. Não só o lado de celebração, de alegria, de gratidão, mas também do quão desafiador, justamente também para o nosso contexto, confessar a nossa fé nesse menino Jesus. O que isso significa? O
que significa confessar que Jesus é o meu e o seu Salvador? Também para nós, aqui no contexto brasileiro, para a cidade que a gente mora, para o lugar onde a gente frequenta, o que significa? Então aqui vem uma pergunta um tanto incômoda também para nós. Eu não sei se você fez essa pergunta já, eu me fiz, eu tenho certeza que muitos fariam. Se Deus, então, preservou a vida do seu filho Jesus, por que Ele não fez também para as outras famílias, outras mães? Por que não enviou um anjo para as outras famílias, para que eles também saíssem? Ou seja, que tipo de Deus é esse que salva apenas os seus? Ou talvez você poderia olhar para essa outra história que eu compartilhei, a história de Fidá. Por que Deus preservou apenas essa família, de alguma maneira, né, conduzindo a sair do seu país, e os outros milhares de cristãos que foram mortos também pelas mãos dos islâmicos? Ou seja, aonde a justiça é nisso? E por mais que a gente queira uma resposta rápida ou simples, a palavra de Deus, ela não nos oferece uma resposta fácil para isso. Ou seja, quando a gente olha o texto aqui do Evangelho de Mateus, não há nenhum indício ou uma explicação daquilo que estava acontecendo, por que Deus permitiu com que aquelas outras, vamos imaginar, vamos supor que sejam entre 15 a 20 crianças que tenham sido brutalmente assassinadas por Herodes, por que Deus permitiu com que isso acontecesse? O que a gente tem é aquilo que o evangelista Mateus traz através de Jeremias, um lamento, um choro, o choro de Raquel, esse lado de permanecer firme e receber uma esperança que vai além desta vida. A lei revelada aqui neste texto simplesmente reforça que o mundo geme, como diz o apóstolo Paulo, o mundo sofre, inocentes sofrem, tiranos matam. E a gente não tem poder para consertar isso. A gente não consegue ressuscitar aqueles que morreram. A gente não pode garantir com que ninguém sofra. Ou seja, de uma certa forma a lei está dizendo, olha, nós somos impotentes em relação a esta realidade que está diante de nós. Mas não é só isso que o evangelista Mateus quer nos ensinar. Esse bebê que foge, o menino Jesus que vai para o Egito, ele não foge do sofrimento, mas ele carrega o nosso sofrimento, ele carrega as nossas dores, ele carrega o nosso pecado, ele carrega a nossa maldade, ele carrega a maldade do mundo, para na cruz declarar o perdão de todos os pecados. Jesus não abandona esses que sofrem injustamente, mas vem trazer a justiça divina, vem trazer o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. Ou seja, Mateus não dá uma informação, uma explicação a respeito daquilo que aconteceu, por que ele escolheu um em detrimento de outro, por que foi Jesus. Mas, na verdade, o que a gente tem aqui é uma promessa. Uma promessa. Quando Jeremias é citado, é para que aqueles que conhecem o Antigo Testamento possam retornar àquilo que Jeremias disse. Há esperança. E há esperança em Jesus, que carrega os nossos pecados, declara perdão e vida eterna a todos aqueles que nele creem. O Natal tem dois lados. Tem um lado, sim, das celebrações, das festas, do nascimento do Salvador Jesus, do Verbo que se fez carne e se fez um de nós, mas também tem o lado do que isso significa para nós hoje. O que significa viver sabendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A gente sabe que no mundo vai haver dificuldades e aflições. No mundo vai haver choros, lamentos. E o Natal é desse Deus que se importa com o nosso sofrimento. Não sei se o seu Natal foi um Natal de alegrias e festas. Pode ser que você tenha passado por situações difíceis neste Natal. E para você, o menino Jesus, que se fez um de nós, também vai ao seu encontro, te resgatando das angústias e aflições e trazendo uma vida de esperança e de salvação. Eu sou o pastor Mateus. Se você gostou, eu peço para que continue acompanhando e compartilhando. E tem um vídeo que eu gostaria de sugerir, caso você não tenha assistido, sobre culto cristão, que fala desse Deus que vem ao nosso encontro e nos resgata, nos dando o seu maior presente, que é a sua presença entre nós.